Eu nunca tinha reparado direito no cheiro de terra molhada depois da chuva até aquele domingo. Era um cheiro forte, quase doce, que subia do chão enquanto a gente esperava do lado de fora da igreja, os pés afundando um pouco na lama que se formava entre as pedras do pátio. Minha mãe segurou meu braço com mais força quando ouviu o barulho dos carros chegando, e eu senti o suor dela na palma da mão, mesmo com o tempo fresco. Eles estão aqui, Maria, ela sussurrou, e eu assenti, embora não precisasse me avisar. Eu ouvia tudo, os passos apressados, as vozes baixas dos irmãos organizando as coisas, o rangido da porta de madeira da igreja se abrindo. O que eu não via era o que mais doía. Nascerá assim, com os olhos brancos como leite, ou pelo menos foi o que me contaram. Para mim, a escuridão não era ausência de luz, mas sim algo presente, como um tecido grosso cobrindo tudo. Às vezes, quando fecho os olhos hoje, sim, hoje eu fecho os olhos, ainda sinto aquela sensação de antes, como se o mundo fosse um lugar que só existia nos sons, nos cheiros, nos toques. Minha mãe dizia que eu enxergava com as mãos, e era verdade. Conhecia cada rugosidade das paredes da nossa casa, cada curva do caminho até a igreja, cada costura dos vestidos que ela mesma fazia para mim. Mas naquele domingo, algo era diferente. Vem, filha, ela disse, puxando meu braço com delicadeza. Hoje é o seu dia. Eu não sabia bem o que isso queria dizer. Sabia que ia ser batizada, como todo mundo na congregação quando chegava a idade certa. Sabia que ia ser mergulhada na água, que ia sentir o frio no corpo, que ia ouvir as palavras do irmão mais velho falando coisas que eu já tinha decorado de tanto ouvir. Mas tinha algo a mais naquele ar, uma expectativa que não era só minha. As pessoas falavam baixo quando eu passava, e eu ouvia o farfalhar dos vestidos das irmãs se aproximando, como se quisessem me tocar, mas não ousassem. Dentro da igreja, o cheiro de cera de vela e madeira envelhecida me envolveu. Era um cheiro que eu amava, porque significava que estava em casa. Os bancos rangiam enquanto as pessoas se acomodavam, e eu ouvi o irmão João, o que sempre liderava os cânticos, tossir discretamente antes de começar. Minha mãe me guiou até a frente, onde a água já devia estar preparada. Senti o vapor úmido no rosto, o barulho suave das ondas artificiais que o movimento dos irmãos fazia na piscina de batismo. Você está pronta, Maria? Perguntou o irmão Paulo, a voz grave e calma como sempre. Eu balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Estou. Ele segurou minha mão e me ajudou a descer os degraus. A água subiu pelos meus tornozelos, pelas canelas, e eu tremi não pelo frio, mas por uma coisa que não conseguia explicar. Era como se o ar estivesse carregado, como antes de uma tempestade. Minha mãe segurou meu cabelo para trás, e eu ouvi o suspiro dela, quase um soluço abafado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou o irmão Paulo. E então a água me engoliu. O frio foi um choque, mas não foi isso que me tirou o fôlego. Foi o que aconteceu quando ele me puxou para cima de novo, quando eu abri a boca para respirar e de repente vi. Não foram cores primeiro. Foi luz. Uma luz tão branca que doeu, como se alguém tivesse acendido o sol bem na minha frente. Gritei, ou acho que gritei porque senti minha garganta arder. Minhas mãos foram instintivamente para os olhos, e foi aí que vi elas minhas próprias mãos pálidas trêmulas, com as unhas curtas e limpas que minha mãe sempre cortava nos domingos à tarde. Vi a água escorrendo pelos meus dedos, vi as gotas caindo de volta na piscina, vi o reflexo tremido do teto de madeira da igreja na superfície. Maria! Minha mãe chorava. Maria, minha filha, você está vendo? Eu não respondi. Não conseguia. Porque, de repente, o mundo era demais. As paredes eram amarelas, não do amarelo claro que eu imaginava, mas de um tom sujo, desgastado pelo tempo. Os bancos eram marrons, alguns com lascas na madeira. O irmão Paulo tinha bigode grisalho e olhos castanhos, cheios de lágrimas. Minha mãe usava um vestido azul desbotado com uma mancha de terra no saída, e seu rosto estava molhado não só pelas lágrimas, mas pelo suor e pela água que tinha respingado no batismo. E as pessoas. Deus, as pessoas. Todas olhando para mim, algumas com as mãos na boca, outras chorando, outras só paradas, como se não soubessem o que fazer. Vi uma criança pequena no colo da mãe com os dedos na boca. A mãe da criança a abraçava com força, como se quisesse protegê-la de algo que nem ela mesma entendia. Os murmúrios se misturavam ao som do vento batendo nas janelas altas da capela, aquelas que nunca abriam direito. Alguém tossiu. Alguém suspirou fundo. E eu estava ali de pé, com as mãos geladas e a garganta tão apertada que doía. O irmão Paulo tentou dizer alguma coisa, mas sua voz saiu trêmula. Ele olhou para mim, depois para o chão, como se procurasse palavras entre as rachaduras do piso de cerâmica. Minha mãe se mexeu ao meu lado, mas não me tocou. Não dessa vez.
Ela só ficou ali, com as mãos cruzadas sobre a bolsa de plástico surrada que carregava desde que eu me entendia por gente. Filho, o irmão Paulo começou, mas parou. Engoliu em seco. A gente não esperava que fosse assim. Não respondi. Não tinha resposta. O que eu ia dizer? Que também não esperava. Que tinha acordado naquela manhã achando que era só mais um domingo, que o sol ia estar quente e que a gente ia comer pão com manteiga depois da missa, como sempre. Que eu não sabia que o batismo do menino ia virar aquilo. A criança no colo da mãe continuou me encarando. Tirou os dedos da boca por um segundo e apontou para mim. Mamãe, por que ele tá assim? Perguntou, alta demais. A mãe dela corou, apertou a criança contra o peito e balançou a cabeça, como se pedisse desculpas. Mas não era culpa dela. Não era culpa de ninguém. Ou era de todo mundo. Alguém no fundo da capela começou a rezar em voz alta, um Pai Nosso entrecortado. Outros juntaram as mãos e repetiram, mas as palavras saíram descompassadas, como se ninguém soubesse mais a ordem certa. O irmão Paulo fez o sinal da cruz no ar, devagar, como se estivesse carregando um peso. Eu deveria estar rezando também. Ou chorando. Ou fazendo alguma coisa. Mas meus pés estavam pregados no chão, e meu corpo todo doía de tanto segurar. Segurar o que eu não sabia. Talvez o grito que queria sair, ou o choro, ou a vontade de correr até não aguentar mais. Foi então que vi meu pai. Ele estava encostado na parede do fundo, de braços cruzados, com a camisa social que só usava em ocasiões importantes, agora amassada, o colarinho desalinhado. Não chorava. Não rezava. Só olhava. Para mim. Com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva. Não era tristeza. Era nada. Como se ele já soubesse que aquilo ia acontecer e estivesse só esperando para ver o que eu faria. Nosso olhar se encontrou por um segundo. Ele não piscou. Não moveu um músculo. Depois virou a cabeça e olhou para a porta, como se estivesse calculando a distância até a saída. Foi o suficiente. Algo dentro de mim estalou. Virei as costas para todo mundo e saí. Não corri. Não gritei. Só andei, com passos largos, os sapatos fazendo barulho no chão da capela, ecoando como tiros. Alguém chamou meu nome, minha mãe, talvez, ou o irmão Paulo. Não me importei. Empurrei a porta com força demais, e ela bateu na parede, fazendo um estrondo que soou como um ponto final. Do lado de fora, o sol estava forte. Demais. Fechei os olhos, respirei fundo, mas o ar queimava. Não chorei. Não consegui. Só fiquei ali, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão de terra batida do pátio da igreja, onde as formigas carregavam migalhas de não sei o que. Alguém se aproximou por trás. Não precisei virar para saber quem era. Você não podia ter feito isso, minha mãe disse baixa como se tivesse medo de que mais alguém ouvisse. Não respondi. Ela suspirou, um som cansado, de quem já tinha repetido a mesma coisa 1000 vezes. Todo mundo tá olhando. Todo mundo tá sofrendo. E eu não tô? Perguntei, ainda sem olhá-la. Silêncio. Depois, ela colocou a mão no meu ombro. Uma mão pequena, áspera de tanto trabalhar. Não apertou. Só deixou ali, como se estivesse testando se eu ia empurrá-la. Você acha que eu não sei como é? Ela perguntou. Que eu não sei o que é perder. Não respondi. Porque não tinha resposta. Porque de repente me dei conta de que não sabia nada. Nem sobre ela, nem sobre meu pai. Nem sobre o menino que tinha sido batizado naquela manhã e que agora estava, onde? Em algum lugar dentro da capela, entre as pessoas que ainda rezavam? Ou já tinha sido levado embora, como se nada tivesse acontecido? A gente precisa voltar, minha mãe disse, tirando a mão. Pelo menos por um tempo. Balancei a cabeça. Não ia voltar. Não agora. Talvez nunca. Ela deve ter entendido porque não insistiu. Só ficou. A porta da capela se abriu de novo, e o som das vozes baixas e dos passos arrastados vazou para o pátio. Minha mãe se virou como se esperasse ver alguém conhecido, mas não era ninguém que a chamasse. Só mais gente saindo, com os rostos ainda marcados por aquela coisa que não tinha nome. Eu me encostei no muro, os dedos esfregando a pedra áspera. O sol já estava mais baixo, e o vento trouxe um cheiro de terra molhada como se fosse chover. Minha mãe cruzou os braços, olhando para o chão. Você não vai perguntar? Ela disse depois de um tempo. Perguntar o quê? Sobre ele. Não precisei perguntar quem era. Só balancei a cabeça de novo. Não tem nada para dizer. Tem sim. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Seu pai não era. Não era só o que você acha que era. Todo mundo tem segredos, falei, cortando. Não precisa me contar. Não são segredos. É só... Ela parou, procurando as palavras. Ele não queria que você soubesse.
Achava que ia te magoar. Magar mais do que já magoou? Ela não respondeu. Só ficou quieta, como se estivesse ouvindo alguma coisa que eu não conseguia escutar. A gente se conheceu numa festa, ela começou de repente. Não era para ser nada sério. Ele tinha acabado de chegar na cidade, trabalhava numa oficina, e eu tava perdendo tempo. Mas aí ele me levou para ver o nascer do sol num morro, e ficou lá, segurando minha mão, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela riu baixo, quase um suspiro. Depois descobri que ele fazia isso com todo mundo. Não no sentido que você tá pensando. Ele gostava de fazer as pessoas se sentirem importantes. Mesmo que fosse só por alguns minutos. Fiquei olhando para ela tentando imaginar meu pai daquele jeito. Não conseguia. Ele mudou, falei. Mudou. Ela sentiu. Mas não do jeito que você acha. Não foi de uma hora para outra. Foi devagar. Como quando você deixa uma janela aberta e o vento vai entrando aos poucos, até você não aguentar mais o frio. E aí? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Aí a gente teve você. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em anos, não desviou os olhos. Ele te amava. Mais do que qualquer coisa. Mas tinha dias que ele olhava para você e via outra pessoa. Não você. Alguém que ele não conseguia alcançar. Quem? Não sei. Talvez o menino que ele foi. Talvez o homem que ele achava que ia ser. Ficamos em silêncio. O vento mexeu nas árvores, e uma folha seca caiu perto dos meus pés. Ele não queria que você ficasse, minha mãe falou, tão baixo que quase não ouvi. No fim, ele não queria. Por quê? Porque ele sabia que você ia descobrir, e ele não queria que você descobrisse assim. Descobrir o quê? Ela fechou os olhos por um segundo. Que ele não aguentava mais. Que ele estava cansado. Que às vezes a gente faz coisas para parar de sentir. Não falei nada. Não tinha nada para dizer. Ele não queria que você carrega isso. Ela continuou. Por isso ele foi embora do jeito que foi. Para você não ter que entender. Não adianta. Soltei. Eu entendo. Ela balançou a cabeça devagar. Não, você não entende. Porque se entendesse, você não estaria aqui. Você não estaria assim. Como? Sozinho. Não respondi. Porque ela estava errada. Eu não estava sozinho. Tava com a raiva, com a culpa, com a pergunta que não saía da minha cabeça. Asterisco porque ele não me levou junto. Asterisco. A gente precisa ir. Ela disse, olhando pro céu. Vai chover. Eu não vou. Então eu vou. Ela deu um passo, mas parou. Você pode ficar com raiva. Pode odiar ele. Pode odiar eu. Mas não faz isso sozinho, por favor. Não olhei para ela. Só ouvi os passos se afastando, o barulho do portão rangendo quando ela saiu. Fiquei ali com a pedra fria nas costas, esperando a chuva começar. A primeira gota caiu no meu pescoço, gelada. Depois outra na testa, escorrendo pela cicatriz que eu ainda sentia latejar de vez em quando. Não me mexi. Deixe elas virem. Deixe o céu desabar. A terra começou a amolecer debaixo dos meus dedos, a poeira virando lama entre as unhas. Eu não tinha trazido guarda-chuva nem casaco. Não tinha trazido nada, só a camisa que ele me deu no último Natal, a que eu guardava no fundo da gaveta e só vestia quando ninguém podia ver. Agora estava encharcada, grudando no corpo como uma segunda pele. O trovão veio de longe, um rosnado surdo que sacudiu o ar. Pensei em levantar, ir embora antes que a tempestade arrebentasse de vez. Mas as pernas não obedeceram. Era como se o peso daquela pedra atrás de mim tivesse se transferido para dentro do peito. Você tá igual a ele, a voz da minha mãe ecoou na memória, daquele dia em que eu quebrei o vaso da sala só para ver se ela ia chorar. Teimoso até quando faz mal para você. Fechei os olhos. A chuva agora caía forte, batendo nas pálpebras, escorrendo pelos cantos da boca. Engoli o gosto de ferro da água misturada com algo que não era só suor. Não chorei. Não ia chorar. Alguém segurou meu ombro. Pensei que fosse ela, voltando para me arrastar para casa como fazia quando eu era criança e teimava em ficar brincando na rua depois do anoitecer. Mas o toque era mais pesado, os dedos grossos, a pressão firme demais. Levanta, garoto. Abri os olhos. O homem do bar da esquina estava agachado na minha frente, o mesmo que uma vez me deu uma cerveja de graça quando eu menti que tinha 18. Agora o cheiro de fumo e pinga saía dos poros dele misturado com a chuva. Não é lugar para ficar assim não, ele disse, puxando meu braço. Vem, não preciso de ajuda. Todo mundo precisa. Até você. Ele não insistiu, só ficou ali, encharcado como eu, esperando. A água escorria do nariz dele, pingava da barba por fazer. Não era um herói. Não era ninguém. Só um cara que estava passando e parou. Por que você tá aqui? Perguntei, mais para encher o silêncio do que qualquer coisa.
porque eu também já fiquei sentado no chão esperando a merda desabar em cima de mim. E ninguém veio. Isso me calou. Ele estendeu a mão de novo. Dessa vez, eu a peguei. Os pés escorregavam na lama quando ele me puxou para cima. As costas doíam de ficar tanto tempo encostado na lápide, mas eu não reclamei. Caminhamos em direção ao portão, devagar, como se a pressa pudesse fazer a dor voltar mais rápido. O que você faz quando não tá salvando idiota no cemitério? Perguntei, só pra dizer algo. Trabalho no bar. E você? Nada. Ele riu, um som rouco. Todo mundo faz alguma coisa. Mesmo que seja só sobreviver. Chegamos ao portão. Ele tirou um maço de cigarros amassado do bolso, ofereceu um. Balancei a cabeça. Não fumo. Bom pra você. Acendeu o dele e tragou fundo. A brasa clareou por um segundo o rosto marcado de rugas. Se quiser, passa lá no bar amanhã. Não pago bem, mas pago. Não preciso de caridade. Não é caridade. É trabalho. E você precisa de alguma coisa para fazer além de sentar na chuva. Não respondi. Ele deu mais uma tragada e jogou a bituca no chão. Pensa nisso. Até amanhã. E foi embora, as costas curvadas contra o vento, a jaqueta encharcada colando nas costas. Fiquei ali, olhando para a rua vazia. A chuva tinha diminuído, mas o céu ainda estava cinza, pesado. As poças refletiam as luzes distantes da cidade, manchas tremulhas de amarelo e branco. Podia voltar para a lápide. Podia ir para casa. Podia sumir. Ou podia ir pro bar amanhã. Respirei fundo. A camisa colava no corpo, pesada. O cheiro de terra molhada subia do chão, misturado com o de cigarro e algo azedo, como se a chuva tivesse lavado não só a poeira, mas também as mentiras que a gente conta para si mesmo. Andei. Não olhei para trás. A primeira luz do dia já risca o asfalto quando chego ao bar. A fachada descascada, a placa de neon piscando fraco, como se estivesse com sono. Empurro a porta e o cheiro de cerveja azeda e fumo velho me bate no peito. Ele está no mesmo canto, a garrafa pela metade, os dedos tamborilando no balcão. Não levanta os olhos quando sento. Chegou, diz o barman deslizando um copo sujo na minha frente. Tá igual ontem. O líquido queima na garganta. Olho pro relógio, 7h30. O mundo lá fora ainda dorme, mas aqui dentro a gente já está acordado há anos. Então, pergunto. Ele finalmente vira a cabeça. Os olhos vermelhos, a barba por fazer. Então nada. Só tava esperando você decidir.